Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa noite. Boa noite, fala aí meus irmãos, fala aí meu irmão, beleza? Nosso último episódio em São Paulo, nessa temporada nossa aqui, né? E, pô, trouxemos um convidado aqui que fala de assuntos aí que a gente sempre gostou de tratar aqui no nosso Super podcast, interessantes, né? Considero isso, já que você entregou pra galera que a gente tá encerrando, eu vou chamar isso de fechar com chave de ouro. Boa. É, um cara muito bacana, um cara que traz muito conhecimento. Cara, só coisas interessantes, eu não sei, esse cara não deve nem dormir, porque ele traz muito conhecimento legal, coisas que eu fico encabulado, assim, que como se fossem mágicas. Mas tu tem uma explicação lógica e ele é muito bom de lógica, ele é um engenheiro. E é louco que todo setor ele consegue mostrar uma inovação, né? O tempo todo. Cara, onde que ele busca tanta atualização assim, né? Não sei, eu acho assim, não. Aonde que busca? É maluco isso, Qual, né? aonde que é a fonte desse conhecimento? Deixa eu beber dessa água aí que eu tô precisando. Vamos descobrir. Agradecer a presença, a gente tá com o Breno Fister. Perfeitamente. Valeu, e aí, irmão. como é que vocês Obrigado. estão? Valeu, Cara, meus prazerão, queridos. obrigado por você estar aqui. Poxa, pra mim é uma honra gigantesca. Acho que a gente tem a oportunidade de falar com cada vez mais pessoas. E vocês que são de outro estado, a gente poder também ampliar. Eu fui recentemente num podcast que era de Portugal. Então, Caraca. a gente vê, é muito louco como a gente pode, de repente, tentar levar uma mensagem pra mais longe. Eu acho que é isso que falta, sabe? As grandes mídias de massa, elas valorizam muito tudo que é tendencioso, tudo que vai dar aquele tipo de repercussão e que tem a ver com um crime, alguma pessoa que tá, né? Todos os desastres. Coisas ruins, né? Tem É, muita- exatamente. Eu acho que falta um pouco disso, né? Acho que nós, seres humanos, a gente não pode só ver catástrofe, porque isso não nos motiva. A gente, obviamente, precisa saber da realidade de mundo, é muito necessário, geopolítica, tudo isso é mais do que fundamental, mas e as esperanças e aquela luz no fim do túnel? Eu acho que isso realmente ainda é muito falho nos meios de comunicação em massa. E eu tenho certeza que vocês provavelmente nem assistem mais TV. E se assistem é para uma ou outra coisa, justamente porque o que se retrata na grande maioria dos veículos de massa são essas informações que às vezes têm um viés muito grande e, acima de tudo, vão pautar, sim, desastres, catástrofes e muitas vezes não dão a visibilidade para aquilo que pode nos fomentar, pode fazer com que outras gerações, as próximas gerações, consigam tá mais buscando por ciência e automaticamente fazendo com que a gente evolua com mais rapidez, né? Então acho que isso é fundamental e o que eu tento sempre fazer nas mídias sociais é isso, é tentar trazer de forma simples para as pessoas o que parece ser complexo e tentar ao máximo fazer toda essa interconexão que eu acho que é fundamental entre áreas, segmentos e ver que nem tudo que vem de novo, de tecnológico, necessariamente é assustador ou pode ter um caráter de dominação, ao passo que isso acontece, mas a gente precisa sim pautar coisas que podem ser relevantes e tentar fomentar e valorizar os pontos positivos, porque existem vários. Cara, você me falou isso hoje e eu não tinha me atentado. Mas hoje de manhã, a primeira notícia que eu tive, pra mim, foi uma coisa muito legal, uma coisa espetacular, e que eu não vi, sabe, efusividade nenhuma, ninguém comentando sobre isso. A primeira notícia que eu vi hoje de manhã, quando eu acordei, uma tia minha até que mandou isso, é tipo um tratamento pro câncer, que chegou no SUS, aqui no Brasil, já tem no SUS, em um hospital. Você chegou a ver isso, Gabriel? Qual o cartel? Cara, não, é tipo uma agulha, que você não precisa fazer o corte mais para tratar, para cortar até um câncer no rim, por exemplo. Uhum. Você não abre mais, é só uma agulha. Eles entram a agulha dentro do seu corpo, só perfura, né? Não tem corte, só uma perfuração. Ela é aquecida, o sistema básico é isso. Ela vai aquecer ali, eles vão, tipo, derreter, vai exterminar o câncer que tem ali. Tirou, o cara vai embora no mesmo instante, no outro dia já tá normal. Com câncer até 5 centímetros. Com 100% de solução de cura em todos os casos que já foram feitos. Eu acho que assim, acima de tudo, no campo da medicina tem muitas possibilidades. Quando a gente fala ainda mais das questões das inteligências artificiais, eu acho que elas também vêm para isso, sabe? É você reunir dentro de um banco de dados uma série de condições históricas de outras pessoas que foram tendo vários tipos de doença e com situações principalmente corporais diferentes, né? Então você traça vários perfis
Então, uma pessoa nascida em certo local, com uma média de idade entre X e Y, e durante o período da vida dela, ela se alimentou dessa forma, ela tem um peso corporal assim, ela tem certas predisposições, e a partir disso, né, a gente, vive num mundo com milhões e milhões de pessoas. Então, quando você vai fazendo registros de diversas pessoas, com diversos tipos diferentes e caráteres humanos e biológicos, e você cruza todos esses fatores, por exemplo, como uma doença, você consegue possivelmente até prever algo, né? Ou então descobrir com mais facilidade, ver qual é a maior chance, né? Os testes genéticos hoje já fazem uma boa análise disso, mas a gente também tem um problema sério que hoje em dia as pessoas meio que vulgarizaram a questão dos testes genéticos por um lado que não é tão interessante. Então, precisa ter sempre uma análise, claro, muito minuciosa de um profissional. Você não pode necessariamente você pode comprar um teste genético e decidir por X ou Y de decisões na sua vida, mas isso não é uma certeza. Então a gente tem que sempre analisar todos os outros caráteres. Tem um lado da genética que chama epigenética, não sei se vocês já ouviram falar, que é basicamente toda a influência do meio, né? A gente tem o nosso corpo, as nossas predisposições, tudo aquilo que foi carregado ao longo das outras gerações, e a gente tem o ambiente. O ambiente inclui o que a gente come, onde a gente vive, todas as outras questões nos nossos hábitos e até mesmo certas possibilidades que a gente não consegue imaginar. Algum material que a gente já usa e que pode ser contaminante e que a gente não sabe ainda. Então a gente realmente presencia já uma série de evoluções nesse quesito, mas as inteligências artificiais para o ramo da saúde, elas também são muito benéficas. Você falou do câncer, mas tem várias outras aplicações. Hoje tem uns sistemas, não sei se vocês já ouviram falar, de realidade aumentada para você conseguir utilizar em cirurgias. Então pense o seguinte, o cirurgião coloca lá um óculos que ele vai conseguir ver o paciente e ao mesmo tempo ver projeções com exames passados daquele paciente. Caraca. Então, ao passo que ele está, por exemplo, operando lá um traumatismo crânioencefálico, uma operação de um risco absurdo, ele está analisando com detalhes todas as outras checagens que foram feitas por aquele paciente. E se ele teve um trauma naquele momento por um acidente, ele vai analisar exatamente aquele exame ao passo que ele está operando. Então ele consegue ver, será que aqui é um coágulo? Não, por algum motivo isso não é um coágulo. E isso pode realmente ajudar, fazer com que essas cirurgias fiquem cada vez mais seguras. Porque, pensa, o cirurgião ele é um ser humano, ele pode errar, ele tá ali num momento delicado e ele precisa fazer decisões rápidas, às vezes, para um paciente que precisa de uma cirurgia rápida também. Uhum. Você tá falando, eu tô imaginando, tipo o Jarvis dentro da armadura do Homem de Ferro ali, ele olhando o que tá acontecendo e as informações passando aqui do lado. E é fantástico isso, porque eu já vi de vários médicos, o que acontece é o seguinte, ele tem ali o ultrassom, ele já planejou a cirurgia tudo antecipadamente, mas quando ele abre ali e tem um imprevisto, ele muitas vezes não sabe o que era o imprevisto. Sem dúvida. Com essa informação ali, ele tem 100% de, vamos pensar, de informações sobre situações que ele pode encontrar e que ele não saberia o que era. Claro, e cada caso é um caso, né? O corpo humano ele é muito diferenciável por pequenos detalhes. Então essa ferramenta chama Surgical AR, eles já estão utilizando em uma série de hospitais de fora e fazendo com que realmente haja uma maior chance de sobrevivência em casos muito extremos ou cirurgias que vão ser aperfeiçoadas por serem mais rápidas, por terem, de repente, uma resposta imunológica, uma resposta do paciente mais eficaz. Então, eu acho que são uma série de opções que vão surgindo dentro desse campo da medicina, que às vezes vão para curar alguma doença, para fazer com que você tenha, de repente, um direcionamento para um tratamento, mas também para que você possa prevenir, né, se é um câncer, se é algum tipo de prevenção que seja com um tempo de antecedência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem hoje um sistema também que é interessante, que é de lentes inteligentes. Lentes inteligentes que o ser humano pode utilizar, está sendo desenvolvido por uma empresa, Mojo Technologies. Você coloca essas lentes, né, as lens, dentro dos olhos, como se fossem umas lentes de contato convencionais. E você consegue projetar informações também por realidade aumentada, no seu próprio olho, na sua própria visão. E isso pode ser também um caráter muito interessante, principalmente para pessoas que sofrem de problemas, deficiências visuais, né? Tem uma capacidade de visão reduzida. Então, um ambiente que você tem até mesmo deficiências intelectuais leves, pessoas que às vezes precisam de certas informações com mais facilidade em ambientes que você tem muito movimento de pessoas, como estações de metrô, pontos de ônibus, muito barulho. Então, tudo isso, né, como a tecnologia nos traz também benefícios, né, isso vem para
fomentar esse campo e falar, não, vamos lá, existem certos malefícios e pontos que são a serem, né, que devem ser considerados, claro, mas todo o resto ele vai para uma lógica de beneficiar o consumidor final, a pessoa que vai estar envolvida nesse tipo de ação. Cara, é tão rápido assim que, por exemplo, a gente acaba abandonando uma tecnologia que a gente nem usou ainda, porque outra surgiu, né? Há pouco tempo atrás a gente tava falando de um óculos para colocar, que o óculos ia fazer isso, aquilo outro, e já tem a lente já agora. E assim, a gente tem também vários outros campos, você vê, por exemplo, né, a rinite é um problema de gerações e é um problema dificílimo de ser lidado. Então hoje tem extremamente sofrido, né? Quem tem rinite, cara, pô, e não assim, tem vida. infelizmente é o tipo da coisa que por mais que você tome os antialérgicos, você tem um controle complexo. Então hoje tem um dispositivo que se chama MediCoco, que você coloca e são faixas, né, que ficam diretamente na narina, e a função dele é aquecer suavemente as narinas, porque uma das razões de ter, né, um problema relacionado à rinite e alergias também é uma circulação nessa área, né, das cavidades que pode ser mais baixa. Isso é uma das causas. Então, por esse motivo, você pode ter um alívio nessa capacidade, né, nessa questão alérgica gigantesca utilizando esse equipamento só 3 minutos por dia. Então, é um dispositivo que já é utilizado, já está em mercado, e que, obviamente, tem vários questionamentos e se torna uma grande polêmica, porque tem pessoas que acreditam, tem outras que não, mas tem sim uma comprovação de que uma das razões para que as alergias sejam potencializadas é uma circulação que não esteja necessariamente tão bem estabelecida na região nasal. Caraca, é MediCoco? MediCoco, é de fora, MediCoco. Né? Quando você falou, sabe o que eu imaginei que fosse? Até porque eu dei uma olhada nas suas redes. Aquela parada tipo o anticoncepcional masculino, cara. Cara, esse é polêmico. Esse é muito polêmico. Eu não vi. O que é isso aí? Basicamente assim, a gente não sabe nome. que... Não, mas não tem um nome tão estranho. Não é MediCoco, não. Não. Na verdade, assim, hoje a gente já tem métodos contraceptivos que vão de várias escalas, né? E, obviamente, os métodos contraceptivos não são só para as pessoas não engravidarem, né? Mas sim para prevenir doenças sexualmente transmissíveis como as ISTs. Então, esse lançamento recente é de um anticoncepcional masculino, que é uma injeção, que ela é aplicada diretamente num canal do homem, que é o canal deferente, que é o canal que faz o transporte dos espermatozoides, né? E esse canal, quando ele recebe essa injeção, ele faz com que a cauda dos espermatozoides que vão ser os próximos, né, a passar por esse espaço, elas fiquem danificadas. E a partir desse dano, é como se fosse uma obstrução no canal, né, de forma... Entope ali, exatamente, né? Dá uma né? engarrafada, engarrafou ali. Acho que não nada mais, né? Exato. Exatamente. Ele prejudica a cauda do espermatozoide, fazendo com que não haja esse transporte e automaticamente a pessoa não tenha, né, um índice de fertilidade alto. Então, é interessante porque, inclusive, é um sistema que dura por 10 anos. E aí as pessoas ficam sempre malucas, porque quando você fala disso na internet, vem os dois lados, né? Vem o lado das mulheres, que as mulheres realmente sofrem demais com anticoncepcionais, com altera, né, o hormônio do corpo dela. Tudo. Cara, são bombas, né? Sinceramente, são grandes bombas. E aí, quando você traz um sistema que vai diretamente para o homem, que é o machão, que é o cara que não aceita nada, e isso gera uma baita de uma polêmica. Então, de um lado, vem as mulheres que têm razão, né, em ter todo um cuidado com isso, né, e lidar nisso como se fosse um problema, porque e automaticamente vê os caras falando, não, eu nunca vou enfiar uma injeção dessa, que não sei o quê. E aí isso, obviamente, gera todas essas outras problemáticas. Ah, cara, eu achei maravilhoso. É muito melhor que você fazer uma vasectomia, por exemplo. Né? Esse sistema, ele dura, né, essa aplicação, ela dura por 10 anos. Então... E aí, assim, a ideia é que você consiga também revertê-la, porque pensando, né, que parece ser muito complexo... mas por uma solução de bicarbonato de sódio, a partir do momento que você reaplica no canal deferente, como se fosse um desfazimento daquela... Um antídoto. Exatamente. Então você volta a permitir com que os espermatozoides passem de forma normal e não haja um dano nas caudas deles.
Mas assim, é o que eu sempre falo, né? Todas as tecnologias e todas essas novidades, elas são testadas em seres como ratos, uma série de seres vivos, né? Ainda tem essa necessidade de se testar certos medicamentos em seres vivos, por mais que, né, seja um pouco complexo. Mas ao mesmo tempo, você nunca sabe exatamente como aquilo vai performar depois nessas pessoas, porque Sim. o teste in loco em humanos, né, em vivo, mas se tratando de humanos, a gente não sabe exatamente como que ele pode reagir. Eu falo disso, né, de repente você tem espermatozoides que vão fazer esse caminho, mas eles vão estar com um pequeno dano, e esse pequeno dano pode afetar no desenvolvimento daquele feto. Não dá pra ter uma certeza. Então, por isso que eu sempre falo que é o tipo de tecnologia, é o tipo de novidade que demora, às vezes, décadas e mais décadas para ser efetivamente testada, efetivamente comprovada também com casos de anos e anos de pessoas testando. Mas mesmo nos dias de hoje, assim, com a tecnologia que a gente tem, você acha que a gente tem que demorar anos e anos para testar um medicamento antes de colocar ele disponível? Eu acho que não, mas ao passo que... E quando a gente olha pela lente de que isso é muito mais complexo do que só um medicamento, né? Um medicamento que vai influenciar no desenvolvimento do principal fator para que haja, né, o principal locomotor de uma grande máquina que vai ser um próximo ser que vai ser gerado a partir disso. Então, quando se trata desse ponto específico, aí eu já acho que é um pouco mais complexo da gente trazer resultados tão pertinentes testando, por exemplo, em animais ou até mesmo em tecidos criados artificialmente. Porque você teria que ter efetivamente um ser para ser testado com essa condição, nessa maneira, né, de forma aplicada por injeção e analisando a capacidade de reprodução ao longo do tempo. Então, eu acho que é possível sim, mas é muito mais complexo do que um medicamento, por exemplo, para pele, né, um skincare, algo que, querendo ou não, é muito mais acessível do ponto de vista prático de teste. Ô, Breno, onde você busca essas atualizações, cara? É muita coisa, mano. Essa é a pergunta Qual que é a sua do fonte milhão. de conhecimento, assim, Hackeou né? uma IA, sei a lá. IA chega lá, você suga o... Chega lá na casa do cara, tem 10 computadores ligados ali, Não, que é negócio capturando tá informação. igual aquele que rastreia Bitcoin lá. Minerando. Você chega aquele monte de computador ligado, que isso? Você tá minerando Bitcoin? Novidades. Não, tô só pegando informação aqui. Não, na verdade, assim, as fontes, elas são, na maioria das vezes, de fora. Infelizmente, a gente tem esse problema, quando eu falo das grandes massas brasileiras nacionais não falarem sobre isso, eu não tô só falando sobre televisão. Eu tô falando também das grandes fontes de conhecimento de jornais, de plataformas. Hoje a gente tem, sim, certos locais, portais que são de relevância, são gigantescos, às vezes a nível da América Latina, pegam até alguns países da Europa por conta dessa possibilidade de alcançar as pessoas. A nossa língua acaba dificultando um pouco, porque não são tantos países que falam a mesma língua, mas por conta disso eu busco sempre por temas específicos e tópicos dentro de certos segmentos. Então, vamos, por exemplo, o segmento da saúde. Então, dentro dessa área específica do segmento da saúde, com inteligência artificial, eu vou buscar, né, em plataformas de fora, em jornais de fora, as atualizações que vão chegando, né, ao longo do tempo e tentando sempre me manter atualizado. Claro que piscou, a cada segundo que a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas pesquisando e aprimorando tecnologias, sistemas, produtos e afins. Mas essa busca, ela vem muito de fora e sim para depois uma abrasileirada, porque eu sempre tento valorizar ao máximo os projetos nacionais. A gente tem hoje projetos nacionais que são reconhecidos internacionalmente e que você acha com muita dificuldade em plataformas nacionais. Porque realmente há uma falta de comunicação. Aí você pega, por exemplo, o desenvolvedor ele não conhece do meio de marketing, ou ele não conhece sobre outros aspectos de posicionamento. E isso influencia como esse cara vai ser reconhecido, como essa informação vai chegar para mais e mais pessoas. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje já tem um sistema nacional para você utilizar as folhas de bananeira para você clarear o cabelo de pessoas que queiram deixar o cabelo oxigenado, né, sem cor, então loiro. Tipo aquele nevou.
Exatamente. Porque nevou Pra o com cabelo folha- masculino. Com a folha de bananeira? Com a folha de bananeira. Ou com cabelo masculino ou com cabelo feminino. Não faz diferença. Mas quando você vai fazer esse clareamento, já é possível. Isso foi desenvolvido por um cearense, o Josué Neto, um cara pegou e percebeu que ele utilizava muito o papel alumínio, né, e o papel que é mesmo feito para aquele tipo de uso, né, para fazer o clareamento, e ao mesmo tempo aquele papel ficava totalmente contaminado, né, porque é produto químico para fazer o clareamento, e depois o descarte ele era complicado, ele tinha que gastar bastante com isso. E ele começou a ver que tinha uma região lá do sogro dele que ele produzia muita banana. E que as folhas de bananeira ninguém come. Pra que serve a folha de bananeira? Os indígenas usam pra fazer comida, né? Pra cozinhar, pra embrulhar alimentos. Isso é muito comum nas culturas originárias, dos povos originários. Mas dessa maneira, assim, não há mais muito outro uso para as folhas de bananeira. E elas também têm uma duração, né? Um tempo de vida ali para elas ficarem verdes e em condições de poucas horas. Então ele falou, cara, eu vou testar e vou ver se funciona. E ele percebeu que as folhas de bananeira, elas podem não só ser utilizadas para isso, então efetivamente o cabelo vem o produto químico e ele embrulha com a folha de bananeira verde e elas fazem com que o cabelo não escorregue, elas liberam algumas substâncias naturais que fazem com que o cabelo fique mais nutrido. Caramba. Então, e trazem um resultado mais natural ainda para aquele tipo de clareamento, para que o cabelo feminino fique loiro ou masculino, não importa, mas uma inovação olhando para pequenos detalhes, né? Elementos que eram descartados e que não tinham uma aplicação até aquele momento. E nacional. Então, quando você vê tudo isso, né? Esse cara já apareceu em alguns portais, sim, porque isso acabou ficando famoso. Ele divulgou um vídeo e alcançou bastante gente, mas eu acho que poderia se tornar, assim, um baita de um case a nível nacional, mundial, eventualmente, para prêmios de inovação e para fazer com que esse cara efetivamente vá contribuir com muito mais do que ele pode contribuir, né, para esse segmento da beleza, desses altos cuidados com o cabelo e afins. Então, você vê, né, como eu falo, é difícil às vezes a gente saber de coisas que acontecem e que, infelizmente, as mídias, elas, não vou dizer que não é uma censura, não posso falar isso, mas elas preferem dar mais espaço para várias outras coisas, e eu acho que isso impacta diretamente nas gerações. Como que as gerações que estão se desenvolvendo, que já são gerações que lidam com tecnologia no dia a dia, porém tem uma cobrança já automática do meio muito maior, até mesmo por toda essa mudança geracional que é complexa, como que elas podem também buscar inspiração no Brasil e fora, se a gente tem as maiores referências das massas maiores, né? O que é mais consumido pela massa é a televisão. Falta estímulos, né, cara? Cara, e programas muito sensacionalistas também. Eu acho que esse é um grande ponto também, cara. Mas é muito louco você falar, uma pessoa no Ceará, sabe, não é um grupo de pesquisa, não é um laboratório, não tá envolvido vários pesquisadores, profissionais. Uma pessoa foi lá e descobriu uma parada, velho. É muito louco. Muito louco porque a gente não imagina. E é por observação, né? Isso é inovação observacional. É um método criar científico, né? Ele usou todos os métodos científicos sem saber, talvez sem saber, né? Sem dúvida. Mas de forma muito simples mesmo, observando, né? Uhum. Porque realmente a grande maioria das novas rodas que são criadas, elas são baseadas na observação. Puramente. A roda já existe, né? Você só precisa melhorar essa roda, né? Quem veio aqui que falou sobre isso? Falou, cara, você não precisa inventar a roda. Você pode melhorar a roda. E isso já é uma mudança extremamente benéfica. Se você muda, sei lá, um sistema de tratamento, o anticoncepcional já existe. Você não precisa, vou melhorar isso, vou mudar o jeito de usar o anticoncepcional. Sim, já foi uma melhora do caramba, né? Não precisa de muita coisa. Dentro das universidades, você consegue acompanhar também? Cara, eu acho que assim, com certeza é um dos pontos muito relevantes que eu tento tomar, porque as universidades públicas As brasileiras nós estamos falando. Exatamente, né? nas brasileiras, as nacionais. Quando a gente fala de universidade pública nas mídias sociais, é muito louco, porque aparece muita gente falando, balbúrdia, são só os encostados. Isso é muito comum, não tô brincando não, assim, é uma coisa que é um comentário extremamente recorrente. Mas é um comentário de quem não vive a de realidade. Quem não vive. Não, totalmente, estão totalmente desconexos.
Totalmente É. desconexos. Eu tive dentro de uma universidade de física e vi ali, era todo dia. Os caras estavam fazendo muito trabalho foda. Muita pesquisa foda. Não, com Foi certeza. É esses totalmente... dias agora que você viu isso? 2005. 2005 Talvez mas- tenha mudado a Mas realidade. era não muito- sei, não Os sei. caras Não, são mas muito competentes. Você tem toda a razão, assim, a grande força nacional, se você for pegar em toda a estruturação mais parruda, assim, de científica, vem das universidades públicas. Isso é um comentário Uhum. totalmente equivocado, totalmente elitista e que restringe certas pessoas que simplesmente fala, não, você não faz parte desse grupo, sendo que é totalmente diferente. Eu vou dar 2 exemplos, mas antes eu queria aproveitar o que você falou sobre a roda, né? Eu falo bastante disso em palestras. Uma das minhas palestras é reinventando a roda, ela pode ser quadrada sim. Porque assim, Ah. quando a gente fala sobre roda, é aquilo que roda. O próprio nome ou verbo já diz, rodar, né? Vem de rodar. E a gente entende rodar como aquilo que desliza e num formato cilíndrico, né? Ou num formato circular. Mas é justamente essa quebra de paradigma que eu tento trazer para essa palestra, para essa abordagem, porque existe uma maneira de você fazer a roda quadrada. E eu mostro exatamente um case do The Kill, que é um canal de fora, né? Que eles fazem exatamente isso, tentar quebrar as coisas que as pessoas conhecem como padrões. Como que a roda pode andar sendo quadrada? Eles desenvolveram uma roda, efetivamente, né? Um aro, e que esse aro, ao invés dele rodar, ele anda por meio de esteiras, como se fosse esteiras de um tanque de guerra. Ela continua tendo o efeito de uma roda. Portanto, ela foi chamada de roda quadrada. Justamente por ela fazer exatamente o que a roda faz, na posição da roda, com um shape de uma roda, porém com as Eu arestas acho que eu vi uma aparadas. bicicleta dessa, É cara. isso, é uma bicicleta. Nesse caso, eles utilizaram para o Aham. desenvolvimento de uma bicicleta. Ela é útil? Não. Ela vai trazer benefícios para as pessoas? Também não. Mas a roda pode ser quadrada. Esse é o ponto principal. É vir com um paradigma e você mostrar que nem tudo que as pessoas veem como uma regra universal necessariamente é daquela maneira. Então, quando eu vou para o meio de palestras, eventos, que também é uma abordagem que eu trago para as pessoas e no meio de comunicação, esse é meu maior objetivo. É comprovar que cada um dos espectadores, cada uma das pessoas que estão envolvidas ali naquele evento, naquela troca, elas têm certos paradigmas que são criados exclusivamente pela forma de pensar que a sociedade nos ensinou, sendo que essa não é uma forma tão direta. Vou te dar um exemplo que eu também dou muito nas minhas palestras. Quando a gente come, todo mundo que come milho, depois Lembra você vai dele no depois. banheiro, o que acontece com o milho? Ele tá lá, a Ele casca tá lá. dele tá lá. Tá. Então por isso que eu falo, ali tem algum material que já é estudado, claro, o milho já é utilizado para plástico, ele já é utilizado para vários caminhos, mas é material super ultra resistente. E ele é material natural. Grande parte das invenções que tem a ver com materiais orgânicos, biodegradáveis, diversos componentes que foram criados dessa maneira, foram também por caráter de observação. Eu gosto de dar um exemplo de um grupo de estudantes que eles perceberam que tinha uma quantidade absurda de cascas de crustáceos que elas eram descartadas na Europa, porque o pessoal consome muito crustáceo e a casca, ela é rígida. Né? Você vai comer uma lagosta, você não consegue comer a casca. Você vai comer um caranguejo, você não consegue comer a casca. Porque não é digerido. E eles começaram a observar, pô, será que não tem algum componente aqui dentro que realmente faça sentido para que ele não seja digerido pelo nosso corpo? E nesse estudo eles perceberam que tinha um elemento chamado chitin, mais conhecido em português como quetina, que é um dos elementos presentes em várias partes, inclusive do nosso corpo, nas unhas. E esse chitin, essa quetina, ela podia ser extraída para se gerar um termoplástico de um material que ia ser descartado. Então, são essas opções que a gente vê assim, que estão no nosso dia a dia. Todo mundo come milho, todo mundo sabe que o milho é comido e a casca do milho sai na hora de você sair do trono. É padrão Dá pra isso. fazer uma parada mega resistente. com Exatamente. Então, dessa mesma ótica, a gente pode olhar para cada uma das coisas que vão estando ao nosso entorno, e normalmente essas coisas têm sim uma correlação com elementos orgânicos, lixos orgânicos, e que podem ter uma outra funcionalidade. Então é essa a minha provocação sempre para as pessoas. Cara, com certeza, se você talvez já tivesse visto que a roda pode ser quadrada, talvez você não tinha visto pela perspectiva do milho. Talvez você não tenha visto pela perspectiva de várias outras que eu posso citar.
Então, é esse caráter de tentar levar um pouco de transformação pra cabeça de cada um que tá assistindo, de quem tá se interessando por aquilo. E esse é um dos papéis que eu tento ter, assim, quando a gente vai pra falar com os outros, né, no meio de comunicação, de mídia, enfim. É sempre uma das coisas que fica bastante latente. Cara, eu vou te falar, assim, o que você faz de despertar a criatividade, né? Nunca se manter apático, é sempre estar pensando. Eu sei que o engenheiro, e é isso que é a sua formação principal, o engenheiro é um cara de soluções, que busca soluções, que resolve problemas, ele é um cara pensante. Mas ele é muito lógico, sempre. De onde você tira essa parte não lógica para imaginar as coisas, sabe? Não são números resolvendo problemas, são, sabe, criações. É muito louco isso também, porque o engenheiro, além de ser muito lógico, ele costuma não ser criativo. Sim. Vou te falar até pelo engenheiro civil especificamente. A gente tem hoje, até hoje, lida com um tradicionalismo na construção civil que é bizarro. Falando de números, né? O Brasil é um dos países que realmente constrói da forma mais tradicional, dos primórdios ao longo dos anos, e tem uma evolução que acontece. Sim, acontece, mas é muito lenta. Principalmente por um grande tradicionalismo. Isso quer dizer que as soluções são mais caras? Às vezes são mais caras porque você tem menos incentivo, porque quem está em cargos de bastante importância para essas mudanças também vai por um viés tradicionalista. Então tudo gira um ciclo que... Aí é fácil falar, não, mas isso é mais caro, mas isso não tem... né? Porque você não consegue, às vezes... fazer produção em série aqui, ué? Como vai viabilizar. Sem dúvida. Então tem muitas opções para esses caminhos. Depois a gente fala um pouco de engenharia civil, que tem bastante coisa interessante pra gente pontuar. Mas voltando ao ponto de como que eu acabei me envolvendo com isso, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de me identificar como inquieto. Eu me coloco lá como engenheiro civil louco por inovações, mas eu gosto de falar que é uma inquietude, né? Essa história de você ver as coisas, você ver que tem outras opções e você tentar saber um pouquinho de áreas diferentes para contribuir, de repente, com um insight daqui ou outro dali. E isso realmente era uma coisa que, dentro da engenharia civil, me fechava muito, me segurava demais. Quando eu me formei em engenharia civil, eu trabalhei com infraestrutura, eu fui para a área de desenvolvimento, principalmente na parte de infraestrutura urbana, numa empresa aqui que é bastante conhecida em São Paulo, e eu sentia que o tradicionalismo também estava presente por lá, e a gente tinha vários problemas de, poxa, falta de treinamento de pessoas, sabe? Erros, às vezes, meio que básicos e que faziam com que a evolução ela ficasse restrita. E aí, a partir desse momento, eu comecei falando junto com as equipes, com o meu chefe, a treinar essas pessoas, né? Analisar o problema, ver qual era o problema, fazer uma série de treinamentos, me envolver com liderança de pessoas. E por conta disso, eu acabei fazendo uma pós-graduação em liderança e inovação, fiz na FGV, aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, Já. Sim. E aí, com essa pós, que eu não posso dizer que foi por meio da pós, eu sempre realmente tive essa característica de buscar essas soluções e uma maneira diferente de fazer tudo. Eu continuei nessa mesma linha de, beleza, eu acho que o caminho realmente é ir para uma inovação, é tentar pensar cada vez mais fora da caixa. Acho que essa ideia de pensar inovador, né, de uma forma inovadora, eu acho que ela já está inclusive ultrapassada. Eu gosto de falar muito de disrupção. Inovação é você pegar algo que já é feito e mudar a forma daquilo de fazer. E por algum motivo você levar um benefício, você aumentar uma eficiência, você mudar a ordem dos fatores. Disrupção é você mudar o game, é você chegar com uma nova proposta, é você criar um novo mercado. Às vezes a gente acha que isso é longe de ser atingível, mas quando dois caras criaram lá, em 1990, a primeira plataforma, o primeiro jeito de você vender e alugar filmes por delivery, ninguém acreditou que isso poderia ser possível. Lá na época que você tinha as blockbusters e todo mundo alugava e ia até o local para alugar. Esses caras aí, o John e o Rich, eles depois transformaram isso no Netflix, a maior plataforma de streaming do mundo. Então, eles criaram um novo mercado que realmente era inexistente e que é uma forma de consumo de conteúdo pelas pessoas que é recorrente, que gera uma receita recorrente, que é um modelo de negócio extremamente bem pensado. Dos principais pontos de empreendedores é você buscar receita recorrente. E quando você pega um plano de assinatura, poxa, isso é fantástico. Mas você acha que dá pra pensar de forma disruptiva em tudo? Não necessariamente, mas o pensamento disruptivo não precisa ir por um caminho de criar um novo mercado. Tá? Porque se for, eu acredito que aí nascem os novos unicórnios do mundo, né? Sim,
se você for pensar de uma forma mais macro, você tem toda a razão, mas ao mesmo tempo, em pequenas ações, a gente pode buscar um pensamento disruptivo. Isso não quer dizer que a aplicação daquilo pode ser adequada para aquele necessário momento. Mas eu acho que essa inquietação que eu gosto de dizer, né, essa forma de buscar realmente se movimentar, ela sempre é possível. E buscando um pouco mais do que a inovação. É tipo assim, bom, já existe a forma certa de eu... Vamos pegar um outro exemplo prático. A gente já sabe que existe uma forma de você lavar a louça de maneira manual. Quem criou a lavadora, a primeira pessoa que criou a lavadora, começou a visualizar, cara, por que eu tô fazendo essa tarefa de uma maneira que necessariamente vai utilizar parte da minha capacidade física? Se eu posso colocar num dispositivo e de repente aquele dispositivo faz. Ele estava pensando de forma disruptiva. Por mais que ele não tenha necessariamente criado um novo mercado, ele introduziu uma nova visão que era mudando aquele cenário completamente. Então não era só fazer uma nova tarefa de maneira diferente, mais eficiente. Então tem sempre uma distância ali entre a inovação e a disrupção, porque hoje ser inovador pode ser muito simples, né? E a gente vê grandes negócios e grandes projetos sendo feitos, muitos deles por caráter de observação, quando você quebra a barreira só da inovação e você vai para realmente uma disrupção, quando você vê onde ninguém necessariamente está vendo. E isso há espaço em praticamente todos os mercados. Não posso dizer que a todos os momentos, porque existem fases e cada mercado acompanha um certo desenvolvimento e durante essas fases diferentes, certas trajetórias ou insights podem ser mais valorizados do que outros. Você tem noção de aonde eu devo ficar atento? Para falar, poxa, está mudando aqui uma fase, esse insight é importante eu capturar, porque aqui dá para inovar, aqui dá para mudar. Olha, eu acho que tudo depende muito de cada segmento, é uma coisa bastante específica. A gente pode falar, por exemplo, do segmento da saúde. O segmento da saúde vem, como a gente estava dizendo já anteriormente, utilizando muito das inteligências, das inteligências artificiais. Eu acho que um caminho que vai ser bastante de disrupção não vai ser um caminho extremo para você utilizar ou delegar para um robô fazer algum tipo de operação, mas sim você conectar capacidades humanas com capacidades robóticas para você realmente criar não posso dizer um superpoder, mas uma super capacidade muito maior do que tudo isso, que vai movimentar o mercado de uma maneira que as pessoas não estão preparadas. Às vezes sai do óbvio. Ou seja, qualquer setor que não estiver usando, por exemplo, uma inteligência artificial, tem muito potencial de você fazer uma coisa nova ali e mudar as regras do jogo. Sem dúvida. E tem muito lugar que não tá fazendo isso ainda, né? Cara, a inteligência artificial, a gente não pode ver de uma forma negacionista ou de controlar toda a geração humana. Isso pode acontecer até de forma indireta. O ser humano é ser humano. Ele busca sempre tirar vantagem. Isso pode acontecer. Porém, todas essas ferramentas, elas trazem uma potencialidade muito maior para o ser humano quando combinadas com as nossas principais capacidades. Sabe, o que, assim, prova que a gente nunca vai ser efetivamente substituído por robôs ou que vai vir uma super força que os robôs vão tomar conta, é que o robô, ele não é treinado e ele nunca será para ter habilidades de soft skills. Soft skills, ou habilidades mais comportamentais, são aquelas que a gente consegue efetivamente analisar cada caso a caso e ter efetivamente o comportamento mais adequado para cada um. Isso, o robô, ele vê de forma técnica. O robô, ele analisa dados, ele vai por meio de tendências e muitas vezes a análise comportamental ela vai totalmente oposta à tendência. Então, tudo isso comprova que você, sem inteligência artificial, vai se tornar muito para trás, não vai ter a capacidade que outros terão juntamente com a inteligência artificial e com todas as tecnologias que vão surgindo, mas ao mesmo tempo você tem que olhar para tudo isso e falar, cara, como é que eu posso trazer todas essas capacidades e me tornar cada vez mais efetivo no que eu faço, tendo um certo limite ético, porque isso é muito importante em todas as habilidades que vêm, né, das máquinas, mas para me tornar uma pessoa que vai realmente estar atualizada de tudo que está acontecendo. Se você delegar isso para outro ou falar, não, ser negacionista, você vai ficar para trás. Isso é uma certeza. É uma certeza. Cara, eu tive essa informação essa semana de que até 2030 a IA ela já vai ter a mesma capacidade de um cérebro humano. E que até 2040
a capacidade de todos os cérebros humanos juntos. Nesse momento, cara, eu imagino que ela consegue, mesmo por exclusão, eu não sei, simular sensibilidade, sabe, ser disruptiva ao mesmo tempo que ela não é criativa, mas com opções lógicas ela ser disruptiva. Eu acho que esse não é o caminho que grande parte da espécie humana gostaria de ir. Portanto, os robôs, eles dependem dos seres humanos. Ainda. Sim, mas a gente tem uma diferença ali que o ser robótico, ele é dependente, claro, de elementos substituíveis, como peças, engrenagens e afins, né? Arduinos, corpos programáveis, vários componentes, mas ao mesmo tempo ele sempre vai ser dependente tipo de uma bateria, de uma forma de alimentação externa. O ser humano, ele é dependente desse tipo de necessidade? Ele também é dependente de um alimento. Mas é outro panorama. Se você conseguir comparar os dois, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aquilo precisa ser gerado pelo ser humano. A gente produz as baterias. Então, para que a bateria seja gerada, para que o robô esteja sendo manipulado, o ser humano tem que agir. Tudo bem, já existem máquinas que fazem isso, mas todas essas interconexões não permitem, na minha percepção, uma exclusão da espécie humana. Eu acho que o caminho não é esse, e eu acho que, acima de tudo, o ser humano, que é o principal delineador desse caminho, ele não busca isso. E, acima de tudo, isso não vai acontecer do outro lado. As máquinas vindo de querer isso, certo? Então eu acho que a partir dessa análise eu não vejo como algo plausível. É porque o Robertinho viaja, ele acha que o Exterminador eu não do me Futuro esqueço vai do rolar, Skynet, tal. mano. Eu não esqueço dela. E até aí, não falando só do Skynet, mas também um pouco de Matrix. Eu vi, até acho que foi você mesmo falando sobre eles tentarem refrigerar um pouco a Terra, porque ela tende a manter-se aquecendo a cada tempo um pouco mais quente, né? E já é um problema isso. É possível isso aí, refrigerar a Terra? Ele falou sobre jogar as partículas reflexivas, né? Pô, que podia não seria... deixar uns 18 graus aí, Mas temperatura de ar-condicionado, ia ficar bom pra caralho. Tem um projeto que é de você, teoricamente, esfriar o Sol, né? Que inicialmente tem um dos maiores é do Bill Gates, que era de lançar partículas reflexivas na atmosfera. Mas, cara, porque essas partículas, teoricamente, elas fariam uma reflexão de parte das luzes do Sol e elas fariam com que chegasse menos ao planeta Terra. Mas eu tava até conversando com o Sergião Sacani sobre isso. É complexo você lidar com uma atmosfera que ela já sobrevive e já é autossuficiente. E você jogar... de anos, né? Sem dúvida, né? E foi uma das maiores razões para a origem da espécie humana. Tudo que aconteceu, né? Você tendo religião ou não, né? Teoricamente, toda a parte de desenvolvimento que vem da astronomia, de todas essas explicações maiores, o Big Bang, enfim, elas comprovam que isso foi fator determinante e que já havia uma autossuficiência que acontecia nesse ecossistema. Pensando por esse panorama... Você jogar essas partículas reflexivas, você não tem controle, né? O universo é infinito. Como que você vai efetivamente ter essa noção de onde essas partículas vão ser direcionadas? E a ideia é assim, e se elas vão se acumular em algum ponto específico e, não sei, causar o contrário, ou então virar uma grande massa e, não sei, se transformar em um meteoro? Não dá pra entender exatamente o que aquilo pode gerar, com uma interação e com um tipo de agressividade, teoricamente, tão grande. Então é muito arriscado. Eu não acho que o caminho seria também por esse lado. É difícil a gente falar desses temas, porque se torna uma coisa que depende da movimentação do ser humano. Efetivamente, o ser humano polui muito, ele utiliza de elementos absolutamente irreparáveis, né, e que são complicados da gente estar sempre devolvendo o que a gente, né, utiliza ali dos elementos naturais. Mas hoje já existem algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, você criar embalagens que possam ser menos poluentes. Eu não sei se vocês viram, tem um projeto de embalagens de uma empresa que seriam comestíveis. Então, basicamente, seriam embalagens feitas de algas, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de 500 bilhões de unidades de garrafas plásticas são consumidas por ano no mundo.
de água. Que tanto que a gente recicla delas? Pois é, ó, tem uma diferença muito grande entre materiais recicláveis e reciclados. Então, infelizmente, grande parte dessa massa, ou uma parte considerável dessa parte, né, uma parte considerável dessa massa não é reciclada. Reciclado. E por conta disso, né, você gera uma série de outros danos que vão afetar espécies, ecossistemas e que podem chegar de volta ao ser humano pelo microplástico, que são partículas de menos de 5 milímetros de plástico, às vezes invisíveis a olho nu. Então essa empresa criou, né, essa empresa chama NotPla, que vem de Not Plastic, justamente para dizer, não, isso não é plástico, e eles pensaram numa alga específica, né, que pode se reproduzir, inclusive, em água salgada de maneira muito rápida. Então, você poderia colocar em embalagens, por exemplo, de temperos, de molhos, de água, de refrigerantes, sucos, e você ingere automaticamente, que você, no momento que você coloca na boca, né, ela se dissolve, você mastiga junto com aquele elemento e você pode engolir ou você pode, sei lá, cuspir e ela vai ser biodegradada no ambiente. Caramba, mano, Cara, sensacional. Mas isso eu aí. tenho um pouco de medo disso. Por quê? De contaminação. Eu sei lá, é o problema de jogar alguma coisa no espaço, é de você jogar alguma coisa no mar, por exemplo. Ah, entendi. E ela proliferar de uma forma que ela acabe matando outros organismos ali, tomando conta. Tipo, sei lá, uma erva daninha. Precisa ser No em pasto. ambiente. Precisa ser em ambiente controlado. Quando eu falo assim, em água do mar, não necessariamente seria. Água salgada, né? Isso, você nem falou do mar, você falou em água salgada. Água salgada. Quando eu falo em água salgada ou água do mar, né, não seria necessariamente proliferar ou produzir aquilo para que as pessoas, sei lá, possam colher no meio do mar, mas seria em ambiente controlado, né? Tem todo um estudo por trás dessas novidades que vão sendo introduzidas no mercado para que o cuidado principal seja evitar com que certos, sei lá, malefícios sejam gerados por um descontrole. A gente não sabe, nunca dá pra saber. Eu vi o shampoozinho, o shampoo é legal. Putz, esse é muito Shampoozinho massa. legal, com sabonete, você usa lá o shampoo e depois toma banho com sabonete, que eu achei legal. Esse é muito massa, é um projeto que é um sabonete que dentro ele tem shampoo. Então tem a embalagem como se fosse do shampoo, mas ela é toda de sabonete. É um projeto de fora. Que isso, Então, doideira. automaticamente, quando você recebe esse material, você faz um corte, né, em uma das extremidades e você consegue despejar o shampoo. Por ele ser de sabonete, você pendura ele com uma alcinha, porque se você colocar ele em algum local, provavelmente ele vai ficar gosmento, né, e derreter. Então você pendura em algum tipo de espaço no seu banheiro e você só vira ele e o shampoo cai. E você automaticamente, depois que utiliza, né, aquele shampoo, você pode pegar o sabonete e fazer com que ele seja o seu próprio sabonete, se ele não tiver acabado, e fazendo com que a embalagem se torne zero lixo, né, zero resíduo. Eu uma opção não interessante sei também. se... Acredito que eu posso estar até errado, mas a natureza, ela se adapta, assim, muito fácil ao ser humano, assim, e ela sempre encontra uma forma de sobreviver. Eu acho que a natureza, ela nunca vai perder. A gente fica preocupado, vamos soltar partículas ali para refletir a luz do sol e tal. Cara, eu acho que se a gente conseguir encontrar um meio de trazer um equilíbrio para a Terra, assim, depois o mundo vai conseguir se adaptar de novo e talvez a gente consiga resfriar a Terra, assim. A natureza entrega isso pra gente, esse resfriamento da Terra depois, sabe? Várias mudanças já estão sendo implementadas e, claro, é sempre uma diferença muito grande entre projetos e execuções, né? Então é muito complicado, principalmente a nível nacional, a gente sabe o nível de politicagem que existe, como as pessoas, né, vão por um caminho de demonstrar para o marketing que você está fazendo, sendo que você não está fazendo, infelizmente. Mas eu super acredito e vejo iniciativas de bastante impacto que estão sendo feitas e que podem realmente ser transformadoras. E empresas que às vezes começam com propostas pequenas, mas que vêm para solucionar grandes problemas. E principalmente as gerações, né? As gerações, elas estão aí para fazer essa diferença. Ontem eu estava até um evento interessante que foi o ENET, que é um evento nacional de escolas técnicas que pessoas, né, crianças, adolescentes que estão no ensino médio durante a fase de aprendizado da escola técnica, eles se reúnem para falar sobre pautas específicas e para propor projetos, produtos, soluções para diversos problemas que a
a humanidade vem vivenciando, principalmente o Brasil. Né? Então, na área da educação, na área da inovação de um modo geral, toda a questão de acessibilidade, que ainda é uma pauta bastante complicada, porque a gente fala muito, mas faz pouco. Então, acessibilidade em todos os aspectos, com crianças com transtorno do espectro autista, várias outras comorbidades de locomoção. Então, isso ainda é muito falado, mas não tão executado. Então, vira sempre um meio de politicagem e você vê que tem crianças do ensino médio de 14, 15 anos fazendo sistemas fantásticos e que são absolutamente impactantes em todas essas pautas, é fantástico, né? Você tem realmente projetos sendo feitos a nível nacional e de uma importância, assim, incrível e muito motivadores. Muito motivadores. Sabe o que eu tava pensando exatamente? Educação, assim. Você acredita que a gente pode ser disruptivo na educação? Dá pra gente inovar muito na educação brasileira? Eu acho que sim, pelo seguinte aspecto. Primeiro que, infelizmente, a gente ainda tem uma necessidade de trazer a educação de uma forma tradicional. Então, a gente aprende tudo aquilo que não necessariamente a gente vai usar e de uma forma que não é interessante para o estudante. Vou te dar um exemplo. Hoje já é muito comprovado que a gamificação já se tornou uma palavra, né? Você tornar para um aspecto jogável algo que anteriormente não era, já é uma capacidade de você levar aquela criança a trazer um foco maior e automaticamente uma eficiência maior. Então, com pequenas mudanças e que são disruptivas, pensa, para uma educação, você falar para uma área de história, eu vou criar um jogo na área de história para você... Você vai ter que zerar o feudalismo e exatamente. Pô, mano, do caralho. os moleque aprende tudo. Aprende. Assim, eu digo mais, mesmo na área de aplicativos, se fosse algo que pudesse ser desenvolvido um aplicativo para algum tipo de matéria, trabalho ou acompanhamento escolar que tivesse aulas gamificadas como um complemento, só como teste, isso é absolutamente disruptivo e isso atrai de cara a criança. Claro, pode ser que daqui a um tempo não seja mais um game, seja uma gincana, uma interação, a gente não sabe, as próximas gerações podem... A gente sabe que o caminho é mais para se isolar do que interagir, né? Mas pode ser que essa seja até uma maneira de puxar essas crianças de volta. Pra socialização ali, né? Exatamente. Então, enfim, eu acho que tem muitos caminhos para buscar uma certa disrupção. Inclusive na área da educação, acho que tem um projeto muito relevante que a gente pode falar. Várias escolas chinesas já utilizam de uma técnica que é sonecas durante as aulas. Isso é muito louco, porque teve um estudo lá da Universidade de Massachusetts que eles comprovaram que as crianças que passam por essas sonecas, então descansos entre aulas, né? Então tirar um pouco o foco daquela atividade principal que é técnica e difícil, faz com que ela tenha um aumento de performance absurdo, né? Então mais lá de 10% em cada tipo de característica para cada elemento que foi considerado nesse estudo, e além de tudo, uma melhor memória, então uma facilitação na memorização de vários itens. Caraca, e o mais Será que era por isso que eu era bom de memória, assim? Dormia bastante? Tinha uma soneca, um intervalinho ali de um horário pra outro, assim, sabe? 10 minutinhos ali, eu ficava ali, tranquilamente. Mas sabe que, assim, além disso, esse estudo comprovou que as crianças que fizeram efetivamente essa soneca, tiveram esse tempo para descansar, elas tiveram um aumento na capacidade cerebral e no tamanho do cérebro, em até 15 centímetros cúbicos. Então, isso não é só algo que afeta... Desenvolvimento físico. É muito louco, mas foi comprovado. Então, com várias crianças que foram feitas essas análises. Então, eu acho que são pequenas, às vezes, ações que são para quebrar todos os paradigmas. A gente acha que dormir no ambiente escolar é negativo. Totalmente. Mas isso pode ser positivo. Essas escolas, como eu falei, as chinesas, elas usam poltronas que são praticamente 100% reclináveis. Então, o aluno, durante o intervalo de aula, ele tem lá o tempo que é para parar, descansar, a poltrona vira praticamente uma cama e ele consegue tirar aquele descanso durante aquele período sem nenhum problema e de uma forma totalmente controlada. Desliga seu cérebro, relaxa que daqui a pouco vai vir mais conhecimento. Pô, cara... Você já viu, tipo, por exemplo, assim, a sua rede mais forte é o TikTok?
Minha rede mais forte é o Instagram. É o Instagram. É porque o meu público é um público mais velho. Mas eu falo pra ele o seguinte, o TikTok, o seu canal é de muito conteúdo, é informação, é tecnologia, é bem legal. O seu canal, por exemplo, de TikTok na China faz o maior sentido. E lá na China, por exemplo, o TikTok de lá não tem dancinha. Eles preparam as pessoas para ter conhecimento legal. Lá é desenvolvimento mental mesmo, né? E aqui no Brasil não tem essa preocupação. É o governo? Você acha que tem alguma coisa? É falta de estímulo? Você diz para o TikTok especificamente? Para tudo. Você não vê investimento, sabe? Igual você falou assim, um projeto desse que você falou, até pra você ter ideia, eu não sabia que tinha das escolas técnicas e tudo mais. Sabe, a divulgação talvez, para que tenha estímulo. Por exemplo, eu acho que tem muita gente que tem um projeto legal, um rapaz, um jovem, que nem tá em uma escola, mas que tem uma ideia sensacional. E não tem onde executar isso, não tem como praticar, não sabe onde buscar auxílio, sabe? Assim, Sim. se direcionar. Qual Sim. é o norte para quem tem boas ideias aqui? Cara, eu acho que é justamente isso, assim, as escolas técnicas, elas costumam ter um foco muito grande em desenvolver e dar mais voz para essas crianças. Eu acho que ainda tem uma trava governamental grande, porque esse tipo de apoio, ele não traz tanto caráter de venda política, né? E infelizmente é assim que as coisas funcionam. Se você for pensar pela lógica, realmente o cara, ele não vai investir em algo que vai ter algum retorno para as próximas gerações ou para o próprio desenvolvimento pessoal daquele profissional, daquela criança que está se desenvolvendo, mas que leva muito tempo e que os resultados são a passos de tartaruga. Já tem um sistema funcionando já, né? Eu acredito que se for mudar a escola, se a gente falar, vamos mudar a escola hoje, a próxima etapa que a gente tem que ir não vai ser aceita por quem já domina o meio da educação hoje, né? Por exemplo, eu já ouvi falar que talvez o futuro seja realmente o homeschooling, né? De pegar o aluno de acordo com as qualidades que ele tem, os pontos fortes dele. Vamos explorar aquele ponto forte do aluno em casa, no homeschooling, e depois encontrar atividades para socialização, tipo um teatro, uma educação física, para encontrar um equilíbrio ali. Mas todo mundo que eu ouvi falar do homeschooling condena esse sistema de ensino, você colocar 30 alunos numa sala e ensinar a mesma coisa para todos eles. Eu acho que são dois extremos. Ao passo que você colocar as pessoas todas juntas para explicar, como você mesmo disse, a mesma matéria e de forma não personalizada, pode ser problemático, como e se mostra ser. O homeschooling, ele se torna muito solitário. Então eu acho que tem que ter um meio termo. É tipo, veio a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar no home office. Sim. E antes elas trabalhavam presencial. Agora voltou a pandemia, precisa achar um meio termo, porque precisa ter uma interação, Então, em várias etapas, esse tipo de mix, né, não é nenhum nem outro, mas tem uma flexibilidade, ele é importante. Eu acho que o que menos tem hoje na educação nacional é flexibilidade. E eu acho que flexibilidade não é de você liberar as pessoas, as crianças, para conseguirem fazer necessariamente o que elas querem ou o que estão com vontade de fazer, porque eu acho que senão você vai para uma ótica que às vezes pode ser tendenciosa. Você tem algumas escolas que já fazem sistemas de o aprendizado, ele vai de acordo com o direcionamento do aluno. Só que você acaba ficando um pouco distoante do modelo societário que o aluno vai ter que voltar a estar. Então isso não pode ser deixado de lado. Tem, por exemplo, a forma de se entrar na faculdade ainda é por um vestibular, por uma prova que se cobra X conteúdos. Como que você vai desenvolver necessariamente uma criança como a forma que ela gostaria, se ela chegar no vestibular ela não vai conseguir ter as matérias personalizadas também daquela maneira. Então, a gente vai ter que mudar a estrutura toda, exatamente, do começo ao fim. Por isso que eu acho que o homeschooling ele pode ser falado, com certeza, mas em alinhamento com a estrutura principal. Sim. A estrutura principal, teoricamente, tem que vir antes. Que tem que mudar também, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar, eu tenho uma prima minha, por exemplo, que ela tem doutorado, mestrado e dá aula na Universidade Federal do Paraná de Sociologia. Cara, não tem nenhum ano, eu tava conversando com ela, ela não conhecia o ChatGPT. E eu mostrei pra ela, olha isso aqui, olha o que isso faz, olha o que isso aqui te entrega. Cara, ela via aquilo ali, ela respondendo assim, assustada, sabe? Assustada. O que a gente vai fazer agora na universidade? Sabe, porque, velho, passou da hora. Esse sistema de você decorar, ler e tentar lembrar daqui um mês, já era, velho.
Não dá mais. Você tem que aprender agora é pensar mesmo, resolver problemas, né? Estimular outras coisas. Decoreba já era, velho. Sabe, por isso que eu gosto de ter feito engenharia civil, porque eu acho que o principal aprendizado da engenharia como um todo é resolução de problema. Então, como que isso é feito? Na faculdade te colocam lá uma prova que o professor faz em 2 horas pra você fazer em 1h20, 15. Porque isso vai fazer com que você já entre na prova com uma puta de uma pressão. Caracas, como é que eu vou administrar meu tempo? Você chega, abre a prova, é um problema totalmente diferente do que você já fez. Então você, e agora? Vou priorizar. Então se a gente tá na prova falando assim, eu preciso das 4, 5, 6 questões que tem, eu já vou tentar focar em 4, porque eu não vou conseguir terminar. Então você já entra assim, já a primeira coisa que você faz é revisar a prova e falar, não, essa aqui, essa vai, essa aqui não, essa aqui nem vou tentar, essa aqui nem vou... Porque você sabe. E aí você faz pra você tirar uma nota ali, na raspa. Eu sempre fui assim, nunca tive facilidade pra Cara, nada. é muita pressão, hein? Muito, mas tudo isso hoje me mostra, assim, que, querendo ou não, eu tento ter multifacetas para áreas diferentes. Então hoje minha atuação de marketing também é por talvez uma inquietação que foi iniciada lá na faculdade, de tipo, tá bom, mas e aí, sabe? Legal, mas e o que vem depois? E toda essa tentativa de ver em soluções como produtos, serviços, cara, é dessa maneira que a gente vê, né? A gente olha para o problema já tentando buscar uma solução, tentar entender por que aquilo acontece, né? Eu acho que no meio da saúde é muito comum e a gente tem uma série de projetos que são de muita relevância. Tem um projeto, aproveitando que eu tô falando de saúde, que eu lembrei agora, que é um travesseiro que você consegue reduzir, assim, consideravelmente o ronco de pessoas. Cara, é muito louco porque é um travesseiro que basicamente ele infla algumas partes diferentes, ele é controlado por um sistema de aprendizado de máquina, juntamente com inteligência artificial, e automaticamente, no momento que ele consegue identificar que a pessoa, o usuário, está roncando por meio das vibrações e mudanças, né, de barulhos ali da região, ele começa a fazer um mapeamento da sua cabeça, do seu pescoço, da área que você está provavelmente com uma posição que não esteja facilitando a sua respiração, e ele melhora essa posição para que você tenha uma menor chance de roncar. Claro, o ronco ele não é só advindo de uma posição de cabeça. Sim. Você pode ter desvio de septo, você pode bruxismo, ter uma série de problemas. Mas um dos principais aspectos, e que às vezes as pessoas não sabem, é que elas dormem em uma posição ou durante a noite elas se viram em uma posição que elas não conseguem ter um fluxo de ar suficiente. Por isso você abre a boca, por isso você começa a respirar errado e você começa a roncar. Né? Então é super interessante porque é uma ferramenta que utiliza de um monte de tecnologia para você trazer isso. Já tem no mercado esse travesseiro? Já existe esse travesseiro. Já existe esse travesseiro, que ele faz todo esse mapeamento e você consegue melhorar sua qualidade de sono. Inclusive, de forma mais simplificada, tem um produto nacional que chama Fluxair e que você coloca, é como se fosse um siliconezinho que você coloca, ele se assemelha bastante àquele sistema que você tinha antes de expandir. Ele se assemelha com a mesma proposta, mas ele é intranasal, então você coloca dentro da narina, ele é um silicone que ele foi pensado já por médicos, otorrinolaringologistas específico para isso, e que ele dá um maior fluxo para sua capacidade nasal. Isso quer dizer que você vai parar totalmente de roncar? Não. Mas, assim, ele vai melhorar um pouco a sua capacidade de fluxo. Então, isso é super interessante e pode trazer, efetivamente, benefícios. E comparando, por exemplo, a um descongestionante, que às vezes as pessoas passam descongestionante por vício. Comparando a um remédio como esse, você não tem efeito colateral. Você não vicia, sabe? E você pode, inclusive, eles recomendam, às vezes, para você utilizar em atividades físicas, para você aumentar a sua capacidade de respirar com mais facilidade mesmo. Então, eu acho que são muitas as opções que acontecem, só que as pessoas não sabem. Então, voltando ao quesito da educação, que é de onde eu comecei a falar tudo isso, eu acho que tudo isso se esbarra em 2 principais pontos. Alinhamento, obviamente, governamental, que isso é mais do que necessário, e capacidade de informação. Hoje, ou como você mesmo perguntou, né, o meu público ele é um público muito mais velho. Então ele é um público que na maioria das vezes, eu como fiz já TCC e utilizei de alguma base das pessoas que eu tinha para fazer pesquisas e tal, é um público que além de ser mais velho, normalmente já é graduado, já tem uma pós-graduação. Então
é uma pessoa que já conhece de certos assuntos. Isso é muito legal? Poxa, eu acho sensacional falar com pessoas que manjam daquilo. Porque você gera diálogo. Mas, ao mesmo tempo, eu dificilmente consigo atingir o jovem. Porque pro jovem isso é desinteressante. Então, hoje eu tô tentando também utilizar de uma tocada de vídeos que ela não é só expositiva, mas ela é caracterizada. Como que essa foi minha proposta? Que eu tô testando esse modelo. Tô criando algumas sketches, eu criei 2 personagens, que é o Sebastião e o Enzo. Sebastião é um idoso, velho, uma pessoa que é totalmente descrente e negacionista. E o Enzo, você já imagina, né? É um cara filhinho de papai, que acha que sabe de tudo, que tá todo por dentro das startups, mas ele só tá pensando no umbigo dele. Então, a partir desses personagens e sketches, que é o que eu tô tentando também introduzir, a minha ideia é como que eu posso expandir também o público para outras pessoas, porque eu sinto que hoje há uma certa limitação para as pessoas que gostam de formatos que trazem conhecimento, mas que também te colocam um pouco para pensar, então de uma forma um pouco mais soft, gerar esse diálogo, e essa é uma proposta que eu tenho tentado, por mais que dê um trabalho absurdo, que eu me caracterizo, eu boto peruca, tem 2 personagens mesmo, eu criei os personagens pra isso, assim, e de forma característica, então a voz é diferente, eu uso expressões diferentes. Ó, bom, o Enzo é básico, né? Ele vai falar, tipo, igual um Faria Limer, assim, meu. Então ele vai chegar e vai saber de todos os networkings, ele vai fundar uma startup pra entender como que ele vai se beneficiar da tecnologia pra aumentar o desenvolvimento com as minas, sabe? Tipo, ele vai pro bem dele. Excelente. Já o Sebastião, ele é um senhor que vai falar assim, vai dizer, olha, meu filho, sinceramente, no meu tempo, isso daí eu vou ter que mandar te benzer pra Padre Raimundo. Porque é justamente isso. Ele associa pra coisas da religião, ele vai pro lado que é negacionista, sabe? Ele vai trazer pra algo que não é a explicação e ele vai descredibilizar. Sim. Mas de uma forma leve, tentando conectar com esse tipo de formato também. Já testou já? Tô testando, tô fazendo alguns testes. É difícil porque as pessoas, elas tendem a seguir padrões, e elas gostam de padrões. Exato. Então você tem que ser muito delicado, eu vou introduzindo isso, não vou substituir nada dos meus conteúdos, porque eu não consigo falar de tantas coisas com detalhes e de tecnologias quando eu faço esse modelo, mas a ideia é diferenciar também, atingir e buscar outros caminhos complementares. E assim, a gente tava falando até voltando, que eu tinha falado que a gente ia falar um pouco de construção civil, que eu acho que é legal. Sim. O Brasil, ele é muito realmente retrógrado, são evoluções que existem, mas eu percebi, cara, que eu comecei a falar com pessoas que eram de bastante credibilidade em vários meios. E quando eu falava sobre um assunto, principalmente um produto que envolvia construção civil, que envolvia decoração, que envolvia vários aspectos e que era de origem nacional, as pessoas chegavam e falavam assim, como que eu compro isso? Como que eu faço isso? Como que eu uso isso? Certeza. E aí, eu fui buscar, porque eu já trabalhava com engenharia civil, mas durante um bom tempo eu morei no Canadá, eu trabalhei com um departamento de marketing de uma multinacional justamente no segmento de posicionamento de marca dentro das mídias, então eu fiz esse trabalho antes de criar conteúdo. Eu crio conteúdo faz 1 ano e pouco, quando eu cheguei do Canadá, é bem recente. E eu fazia já isso para as empresas. E eu comecei a perceber que quando eu falava sobre esses tópicos, as pessoas buscavam e eu não tinha referência de empresas que faziam isso no ramo da construção civil. Então eu falei, cara, eu acho que é o momento de eu ter um approach disso, sabe? Eu ter uma pegada de que eu vou também buscar uma forma de oferecer isso para as pessoas. E aí, por conta disso, eu fundei a Revolutec Engenharia e Construção, que hoje é a minha empresa de engenharia. Então a gente trabalha basicamente com todo tipo de projeto de construção civil. Quando eu falo projeto, não é necessariamente apenas projetar, mas sim executar. Então a gente tem serviço de execução desde assentamento de piso até rebaixamento de forro, hidráulica, elétrica. A gente tem todas as equipes que são especificamente cuidadosas para cada detalhe, né? E a gente tem uma pegada muito forte de se diferenciar dos nossos concorrentes com revestimentos, alternativas que são um pouco mais conscientes. Quando eu falo mais conscientes vou te dar um exemplo. A gente ainda depende no Brasil, por conta de uma questão cultural, de tijolo e cimento. Uhum. Cimento é um dos maiores poluidores do mundo, é realmente um problema de várias gerações aí que a gente vai demorar para resolver, para buscar outra alternativa que o Brasil aceite,
Mas a gente é dependente do sistema convencional, que as pessoas se sentem confortáveis naquilo que parece ser resistente. O drywall, ele tem uma resistência gigante desde o público C até o público A++. Então isso é uma realidade. Então, sabendo de tudo isso, dentro da opção de tijolos, hoje a gente já trabalha com tijolos ecológicos. Já ouviram falar de tijolo ecológico? Já. Basicamente é um tijolo que ele não tem nenhum tipo de queima na sua produção. Os tijolos eles tradicionais, eles passam por queimas e por conta disso eles se tornam materiais bastante poluentes, né? E eles trazem uma rigidez também por essa queima, porque eles se transformam em uma cerâmica. O tijolo ecológico, ele é feito de basicamente terra de locais específicos, né? Juntamente com uma pequena quantidade de cimento para trazer uma resistência, mas é um índice baixo. E ele é prensado mecanicamente. Então ele fica, né, os blocos eles ficam já em formatos com furos. Parece, na verdade, Lego, porque os furos dos tijolos convencionais, eles não são feitos para passar infraestrutura. Os tijolos ecológicos, diferentemente disso, eles são encaixados e eles já são feitos para que a infraestrutura, como hidráulica, elétrica e até mesmo a questão dos pilares e eventualmente vigas, possam ser passados dentro desses espaços dos tijolos. E você faz, né, a colagem. Nesses furos, você fala? Ali Nesses dá furos. pra passar a tubulação, tudo. Passar a tubulação. Porque a engenharia civil, ela acaba sendo burra no sentido de que com tijolo convencional, você sobe uma parede, finaliza com reboco e depois você corta a parede para Quebrar de passar novo. elétrica, para passar hidráulica. Isso é um retrabalho absurdo. O tijolo ecológico, ele permite que você passe toda essa infraestrutura por dentro do tijolo e você já chegue com praticamente tudo pronto à medida que você vai subindo uma casa. Você pode eventualmente, com uma estruturação maior, fazer um prédio, mas é muito interessante. E você traz todos esses benefícios que outros tijolos não têm. Com o tijolo ecológico hoje e toda a metodologia cuidadosamente projetada e avaliada e acompanhada, você pode reduzir em até 40% o consumo de produtos e automaticamente o custo de uma obra. E se precisar de um reparo, aí vai pro método convencional. Em ou que não? sentido? Ah, não sei lá. Às vezes você passou a tubulação e a tubulação furou com o tempo, ou vou ter que abrir ali pra mexer em alguma coisa. Continua sendo um pouco mais simples, porque você faz um pequeno recorte, você não necessariamente precisaria... Porque o problema do tijolo convencional, principalmente se ele tá com uma camada de cimento muito grande, até você achar um tubo, às vezes você pode até picotar ou rasgar efetivamente a parede. Com o tijolo ecológico, se você tiver um projeto bem feito que também está de acordo com uma planta que foi seguida pela pessoa que fez, mapa né? hidráulico, Exatamente. elétrico, Você tudo. consegue achar isso de forma muito facilitada. Hoje, na Revolutec, a gente já tem parceiros, por exemplo, que você consegue fazer um mapeamento 3D de plantas e quando você está com o seu imóvel, por meio de um QR Code, você consegue diretamente acessar aquela planta, aquele mapa hidráulico por meio do seu próprio celular. Então você aponta para o QR Code e você está aqui nessa sala. Então eu estou apontando para cá e eu estou vendo, ó, aqui tem um tubo elétrico, aqui passa uma infraestrutura hidráulica, vai para lá e eu consigo ver tudo isso pela câmera do meu celular. Entrega isso hoje. Por meio de realidade aumentada, porque ela mixa todos os elementos da realidade nossa com os elementos artificiais que são criados. É mais por meio caro das que o tijolo inteligências. tradicional ainda, né? O tijolo ecológico. Sim. O milheiro Então, se você for pegar ou a unidade ou o milheiro, ele sai mais caro, porém, com todos os benefícios, quando você calcula o custo total de uma obra, você consegue reduzir custo. Reduz custo no final da obra? Mas pelo tempo de produção, ele pelo é mais tempo. rápido, né? Porque hoje a mão de obra é semelhante ao preço do produto. Pelo tempo, pela questão de você poder deixar ele já com acabamento final, sem ter revestimento, se você quiser, então você não precisa necessariamente colocar um azulejo, fazer uma pintura, colocar um reboco, você pode fazer só um tratamento de vedação ali para impermeabilizar aquela região, e você fica com um produto com uma característica rústica, bonita, interessante, diferente. Isso é um dos pontos. Isso normal faz também. Então, depende. Mas depende. Você faz com o tijolo que não é o baiano, que a gente chama, que é o furado. Porque o tijolo mais barato é o baiano. É verdade. A não ser aquele outro é mais caro, entendeu? Né? Ou a não ser que você queira fazer com o outro, mas de qualquer forma aí é mais difícil ainda, porque toda a parte de rasgar, ele é maciço. Sim. Então ele é muito mais duro. Então é uma alternativa. Ele acaba sendo interessante também por esses aspectos. E toda a passagem da questão propriamente dita da estrutura, né, dos pilares, das vigas, é muito bem já pensado, que você pode ter as canaletas, que são por onde você passaria as vigas. Então é muito legal e tem muitas opções hoje já disponíveis.
transporte é uma Você já criou dificuldade? alguma coisa? Então, diretamente não. Todos os produtos hoje que a gente trabalha são produtos de terceiros, parceiros nossos, e que eu tenho algumas ideias de criar ou de aperfeiçoar produtos, mas isso normalmente necessita principalmente de um modelo de negócio que seja voltado exclusivamente para isso, e com capital direcionado especificamente também para o mesmo meio. Uhum. A gente sempre tenta unir parceiros que fazem sentido com a temática. A gente não só trabalha com coisas alternativas, a gente também vai pro convencional, porque a gente sabe que a engenharia civil ela vai evoluindo, mas a gente precisa sim saber que o convencional ainda existe, ele precisa estar ali presente de alguma maneira, a gente precisa ir tentando viabilizar as novidades, porém sabendo que as pessoas vão trazer resistência. Mas é isso. Então, pra você ter uma ideia, na área de rochas naturais, a gente sabe que no nosso país tem várias extrações de rochas naturais que não são ou certificadas, ou que mesmo sendo certificadas, que elas causam um impacto ambiental absurdo. Então hoje a gente também já trabalha com uma série de supostamente rochas, mas que não são rochas, elas são feitas de vidro. Vidro específico, né, que é produzido aqui e tem um tipo de polímero que é injetado. E assim, se você olha, você não fala literalmente que aquilo não é uma rocha natural. Para, sério? Perfeito. A questão E do resistência. Mesmo. resistência, mármore e granito, em todas Dá a essas mesma características, resistência, assim? você não tem, até melhor, porque se aperfeiçoa, né? É um produto feito e criado de forma artificial. Mais leve. Basicamente o peso ele peso vai para uma vai ser semelhante, similar, porque o porque vidro ele é de também é brabo, vidro, né? E ele vai ter a espessura próxima. E você consegue fazer coisas muito personalizadas. Eu Você não abre. quero estragar seu negócio, não, mas o vidro ainda é o material mais duro que tem. Aham. Tá, ele é o que quebra mais fácil também. Então, não, mas aí que tá. Justamente ele não é só vidro. Ele é vidro com polímero. Então ele tem Ele vai ter um aperfeiçoamento também pela maleabilidade. Uhum. Mas é todo um tratamento, é um produto que já existe, que já é muito pensado para isso, para esse tipo de aplicação. E a vantagem é que o vidro é um material infinitamente reciclável. Então, você consegue também dar um destinamento para ele que vai ser muito interessante. Para as pedras, infelizmente, se você tiver uma pedra, um granito, um mármore aplicado num piso ou numa parede, se você precisar retirar, você vai danificar, provavelmente você vai quebrar. Vai. Porque ela tem uma resistência que, para esse tipo de impacto, ela não deve resistir. E você não vai ter destinação. Você pode até, obviamente, transformar aquilo em brita, em entulho, que seja, mas se ele estiver contaminado também não adianta. O vidro, ele já consegue ter outra característica de reaproveitamento muito maior. Então, esse material, ele pode inclusive ser retroiluminado. Tipo, com bancada, sabe? Que agora tá bastante em alta. Você faz um painel, coloca a luz atrás, e você retroilumina ele. Da hora, cara. Então é muito legal. E você consegue reproduzir, por exemplo, gemas. Gemas são rochas preciosas, né? Que com características diferentonas. É muito, muito legal e muito útil, assim, do modo geral, nas características do que você pode utilizar mesmo na engenharia. Então é muito aplicável e com um mercado, principalmente do lado ambiental, bastante interessante. Pra você ter uma ideia, né? A gente tava falando de plástico e tava falando de milho. Na área de decoração, a gente trabalha também com elementos que são feitos de plástico advindo de milho. Então hoje a gente tem um suporte específico para plantas que ele tem um formato tridimensional muito futurista, assim, interessantíssimo, que é impresso em impressora 3D em plástico PLA, que é um plástico que ele é biodegradável. Então, se você vê, assim, é um elemento muito, muito, muito interessante visualmente, que você pode fazer arranjos com plantas, e que no fim da sua vida útil, vamos supor que você não queira mais utilizar aquilo, ou que você não tem uma destinação para aquele material, você pode sim compostar ele em ambiente controlado, ele vai ser absorvido pelo solo e não vai contaminar aquele solo, né? E a gente já trabalha também isso com um aspecto estético, né? Para uma série de detalhes que esse cliente venha a ter, né? E fazendo efetivamente aquele arranjo da forma que ele imagine, da forma que ele queira. Claro, pode ser por um aspecto ambiental, mas também pela própria parte visual. Se você olhar, vocês vão entender. São uns elementos muito Você tinha que ter trago loucos, desse aqui assim. pra gente. Eu poderia, mas eu pensei que vocês iam viajar. Eu falei, poxa... Dá pra Não fazer sei uma se- substituição, assim, tipo, em madeira de uma obra, Sim. porta, esse tipo de coisa, assim? O que tem de melhoria nesse Você tem uma sentido? noção, hoje a gente trabalha com alguns tipos de portas, rodapés, que são feitos de um material que ele é
50% de blister. Blister são as cartelas de remédios reutilizados, um dos materiais mais complexos para você ter a reciclagem. Por quê? Porque ele pode estar contaminado, então você não pode ir para meio de alimentação, você não pode ir para nenhuma dessas áreas que, teoricamente, outros plásticos já são utilizados para reaproveitamento. E você origina, né, por meio dessa empresa nacional que faz isso, portas, rodapés, guarnições. E uma porta bacana, assim. Lindas. Bonita. A gente tá usando em algumas obras que a gente tá fazendo, assim, portas muito bonitas, super diferentes, já com uma tonalidade meio esverdeada por conta do processo que ela passa. Então, se você quiser deixar ela na cor natural, você consegue, ou ser pintada, e fica a critério de cada cliente. Mas o custo é maior ainda do que o Por tradicional. incrível que pareça, o custo acaba sendo menor. O custo do metro, por exemplo, de rodapé, que é esse que a gente trabalha, ele chega a ser metade do preço. E é super leve, é muito interessante. Então, esse material é uma inovação que a gente vem aplicando bastante e que tem sido aí muito presente nas nossas abordagens. E assim, a gente tá falando da questão de decoração, né, estética. Hoje a gente trabalha também com alguns tipos de placas que elas já são diretamente feitas de musgos. Musgos estabilizados artificialmente e que eles passam por um processo, tipo uma autoclave, para parar o seu desenvolvimento, mas eles não precisam mais ser alimentados com água, com luminosidade, eles continuam ali com a sua característica estética igualzinho como se eles estivessem, né, no meio ambiente. Eles têm um lado muito legal, um aspecto visual realmente lindo, são musgos da Escandinávia, importados de lá e que são trabalhados por uma empresa parceira nossa nacional. Não, mas qual que é a diferença do musgo da Escandinávia pro musgo? Eles têm características estéticas muito diferentes, então eles são mais preenchidos. Hoje já existem uma série de trabalhos que são feitos porque tem, por exemplo, um modelo que chama modelo floresta. Quando você olha de fora, assim, você consegue ver como se fosse efetivamente uma floresta. Porque ele tem um preenchimento muito interessante e uma durabilidade muito maior. Porque é de uma região muito fria. Então, teoricamente, quando você traz esse material e você consegue aplicar ele de forma estabilizada, ele tem uma duração de média 15 anos. E se você estender com um spray revitalizador que tem, ele chega a 20, 25 anos. Isso sem regar, sem fazer nada. Ele tem a característica estética, ele tem a característica de continuar tendo uma purificação do ar, porque ele está ainda ali em atividade. Ele não precisa ser regado, ele não junta mofo, poeira, porque ele tem já uma característica de ocultar esse tipo de matéria que venha, né, a estar dispersa no ar. Ele é resistente a fogo. Ele, cara, tem uma série de características, inclusive acústicas, então... E é lindo, cara. Se você vê, você fala, putz, é o futuro das paredes, que a gente chama, né, dos jardins verticais. Tem novidades, assim, no reaproveitamento, tipo, da água da chuva, da luz solar, tem novidade nisso também? A gente trabalha com uma série de abordagens diferentes, principalmente para o lado de eficiência energética, né, que é exatamente isso que você está falando. A gente tem sistemas interessantíssimos também de compostagem, então lonas que são preparadas já para receber lixo orgânico e que elas fazem a compostagem da forma adequada desses lixos para depois gerar gás de cozinha, para depois gerar fertilizante, produto que já existe também no Brasil. Você separa seu lixo, vai jogando ali e tá garantido o gás da sua casa. Exatamente. E além disso, você consegue gerar fertilizante, cara. Então, no meio de eficiência energética, tem uma série de coisas que a gente também sempre busca trabalhar. A gente tem microcentrais hidrelétricas, que são pequenas estruturas que você coloca em corredeiras muito pequenas também de água e que elas podem gerar energia do fluxo de água daquele fio d'água, né? Não precisa ser um rio, pode ser uma pequena corredeira de água. E a partir disso, você não precisa também inundar a região, diferentemente das hidrelétricas convencionais, você gera uma energia que antes era cinética e que se transforma em uma energia que vai ser a sua eletricidade. Então, você depende necessariamente da água ali, né, e de um declive na região. Então, dentro dessa temática de energia, a gente tem uma série de opções e a gente sempre está buscando novidades no segmento para também trazer para os clientes, porque os clientes, eles vêm com a solicitação de querer entrar na Revolutec para ter um projeto diferente, para ter uma execução personalizada, mas às vezes também eles querem um convencional. Então, a gente sempre está, assim, tentando se adequar ao que o cliente tem em mente, qual é a expectativa, qual a forma melhor da gente entrar e levar aquela solução para ele, mas, acima de tudo, não
fazendo com que ele tenha algum tipo de dor de cabeça indesejada. Não sei se vocês sabiam, mas hoje já dá para você automar totalmente, deixar automatizado, inclusive casas super antigas, prédios, enfim, de forma completa por meio exclusivamente de interruptores inteligentes e tomadas inteligentes. Casa antiga eu não sabia que dava certo assim, 100% igual é você construir uma casa nova, onde você coloca toda a estrutura, assim. Você não precisa de uma estrutura parruda externa, porque hoje já existem interruptores, a gente trabalha com uma linha de interruptores fantástica, que é justamente conectada por meio de uma plaquinha que vai estar ali dentro, que vai fazer esse sistema de automação com as assistentes virtuais, e são interruptores com uma aparência super legal, eles são touchscreen, eles são conectados com o celular, com o aplicativo, você consegue dimerizar a luz se você quiser, se você tiver, de repente, algum tipo de necessidade de, sei lá, um telão que você quer que abaixe. Mesmo sendo uma casa antiga, não você tem problema nenhum. Isso. Você consegue colocar fazer o dimmer, tudo. Consegue fazer totalmente isso com uma intervenção muito pequena e com um custo ínfimo comparado a um projeto de adequação de automação. Então, que não é barato, né? Nem um um pouco. Nem um pouco barato. Assim hoje, né? Então você, teoricamente, traz um aspecto de já beleza, embelezamento pro ambiente por conta das tomadinhas, dos interruptores que vão ser interessantes. Eles vão estar interconectados e você consegue gerar uma melhor qualidade daquele uso para o usuário, que vai ser super benéfica, que vai ser interessantíssima, que vai trazer realmente muitos benefícios. Cara, eu acho que você pesquisou que o Robertinho é um dos maiores construtores de Minas Gerais e quer vender alguma coisa pra ele. Eu não sabia disso. Eu tava pensando sobre o negócio, às vezes vai dar tudo certo. Tenho certeza que você tá querendo vender alguma coisa pra ele aqui. Velho. Talvez a gente vai você fazer tá conseguindo. Aí, sabe de uma coisa? Aproveitando que você tá falando disso, a gente tem um foco muito grande também na área de marcenarias, porque a gente percebe, pegando os modelos asiáticos, e até mesmo as adequações para o modelo novo de pequenas construções, principalmente os estúdios aqui de São Paulo, que a gente precisa cada vez mais otimizar o espaço pela marcenaria. Então você precisa, de repente, de uma cama que suba, que vire um espaço, um armário invisível, que você consiga descer uma cama, uma mesa que você, seja um gabinete, você estica, vira uma mesa. A marcenaria, ela sempre foi, assim, personalizável demais. Né? Ela foi sempre, tudo. Mas no Brasil a gente sempre teve uma dificuldade gigantesca de trazer essa tropicalização, porque isso é muito modelo asiático. Os asiáticos têm muito de... Você, de repente, tem uma gaveta aqui escondida que quando você puxa já é uma mesa, Isso é muito comum no modelo asiático, mas trazendo para o lado nacional é difícil. Principalmente porque a gente, às vezes, não tem tanto desenvolvimento na questão das ferragens, porque o que faz mais as marcenarias terem essa funcionalidade é a ferragem que vai estar por fora. Você vê projetos, e hoje também é um dos focos da Revoltec, a gente tentar otimizar ambientes. Então você vê projetos às vezes simples, você tem um aparador na parede, só que aquele aparador, ele é móvel, então se você puxa ele assim, ele vira uma mesa. Então coisas tão simples que você pode fazer com um pino tradicional de porta, e que você consegue trazer uma funcionalidade dupla para um ambiente que antes não tinha. Então a marcenaria, por mais que a marcenaria planejada sempre tenha sido personalizável, ela nunca buscou uma personalização mais fora da caixa. Você pode ter certeza que você tem algum local na sua casa que é um armário que ou é muito fundo, não dá para usar o fundo, ou que é uma quina que é inútil a quina, ou então que é um espaço que antes colocava pano, mas não serve mais para nada e fica um monte de sujeira porque fica pó. Sempre tem. Sim. Então, porque as pessoas, infelizmente, ainda veem os projetos de forma mais arcaica, tradicionalista e cara, é desnecessário. Pra você ter uma ideia, você vai fazer hoje um armário assim planejado. O que normalmente se faz? Você faz um beiral com tijolo, tá? E você põe um armário em cima, pra você facilitar a limpeza, ali não ter aquele espaço que antes tinha nos armários anteriores, que é aquele baita de um vão embaixo, então você tem que limpar ali embaixo, cai coisa, enfim. Hoje, a gente já usa desse espaço pra fazer gavetão, pra você colocar escada, pra você colocar vassoura. Então, você vai ter um rodapé, um beiral, como se fosse o tradicional, só que você abre um espaço para você botar um item super grande que às vezes só vai estar no seu depósito, sabe? Então, você tem muita facilitação por meio de otimização de interiores. E, infelizmente, essa tropicalização, quando eu falo isso, trazer para o modelo mais nacional, acontece com muita dificuldade. Cara, essas tendências, elas vêm de fora. E até, vamos pensar, até a forma de construir hoje é diferente. Me parece que agora uma nova tendência é de que os espaços são menores, com áreas comunitárias. As áreas comunitárias são maiores, mas, por exemplo,
uma sala reduzida, bem pequena, um quarto bem Sim. menor. Tem mudado isso também, né? Sim, sim. Tem se Certo. tornado uma tendência, É né? Eu acho. economia isso ou não? Olha, eu É. tenho um pouco da noção aqui da região, principalmente metropolitana. Então, as pessoas querem estar em locais bem localizados. Hoje, o bem localizado não necessariamente quer dizer espaço, quer dizer funcionalidades do ambiente, mas sim facilidade em se locomover, em acessar um transporte público, acessar um metrô e afins. E por conta disso, elas têm que estar nos centros. E os centros normalmente já são super populosos. Eu não sei na cidade de vocês, Uhum. mas aqui é muito assim. Então, você vai pegar, por exemplo, um estúdio ali perto da Avenida Paulista, vai ser uma fortuna para um espaço super reduzido, muito, muito pequeno. Muito provavelmente não vai ter vaga de carro, porque as vagas devem ser alugadas. Então, você não vai ter uma vaga já de você se você quiser. Quem recebe é o próprio condomínio, se você quiser alugar. Deve ter também um número de vagas reduzido comparado aos condôminos. Então, se tiver tudo preenchido, você não consegue ter vaga. Exato. E as pessoas usam, mas deve ter um baita de um espaço para você colocar a bicicleta, deve ter um baita de um espaço de coworking. Então, essas facilities, né, que o pessoal fala no inglês, que é todas essas facilitações e espaços mais integrados que você consegue fazer efetivamente as atividades, são muito mais valorizados por gerações mais novas do que efetivamente você ter um cômodo amplo, você ter, né? Então, por isso que se faz necessário. Não tem muito pra onde correr. Beleza. Pô, mano, eu ficaria mais um tempo vamos aqui voltar falando aqui pra com você. próxima. Vamos combinar que da próxima vez eu quero trazer um arquiteto amigo meu pra conversar com você. Claro, claro. Eu acho que vocês com dois certeza. conversando junto aí, a gente vai conseguir ter grandes ideias surgindo, né, Albertinho? Quem quiser Cara. te achar, onde que é? Ó, eu tô sempre presente nas mídias sociais como Breno Pfister. No meu Instagram é _Breno Pfister, sendo que o Pfister é com P antes. No YouTube é Breno Pfister Curiosidades. No TikTok é breno.pfister, é um pouquinho diferente. E eu tenho a página também no Facebook, que é Breno Pfister Curiosidades. Enfim, eu acho que é isso. O pessoal consegue me achar mais ou Breno menos dessa P. maneira. Pfister. P. Pfister. Beleza. Breno, obrigado, viu, cara? Obrigado a vocês. Obrigado mesmo e convite pra próxima, velho. Combinadíssimo. Com Valeu. muito Tô tempo. sempre dentro. A gente vai pra Galera. Minas agora, né? Vambora. E galera, muito importante, além de assistir, ser um inscrito, então já se inscreve no canal. É isso aí. Valeu. Valeu.